Nesta manhã, nós queremos pensar, eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema. A última palavra sobre adoração. O que a genuína adoração produz. Texto de Apocalipse, capítulo 5, versículos 13 a 14. Nós lemos assim. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há dizerem. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Deus aplique a sua palavra em nossos ou aos nossos corações. O texto de Efésios, a carta, a epístola de Paulo aos Efésios, logo naquele primeiro capítulo, há um hino de louvor. Ele diz por 3 vezes a seguinte expressão: para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Repetidamente diz que nós fomos salvos e regenerados para o louvor da glória de Deus, para a adoração do nome de Deus. E a pergunta que trago nesta manhã é esta: o que é ou qual é a última palavra sobre adoração? E isso talvez nos faz pensar um pouquinho sobre aquilo que tem sido vivido como contemporâneo, na adoração. Eu fiz uma pequena pesquisa na internet. O que é que tem de mais moderno? Qual é a última notícia, qual é a última palavra sobre adoração? E encontrei a seguinte expressão: igrejas pretas. Igrejas pretas. Esta é a última palavra sobre adoração. O termo, obviamente, está equivocadíssimo, por várias razões. Primeiro, porque a igreja é gente, somos nós. Em 1995, Deus me deu o privilégio de fazer uma visita, junto com o grupo de estudos que nós tínhamos lá no doutorado. Nós fizemos uma viagem de estudos aos Estados Unidos, visitamos as igrejas negras. Esse é um termo que se refere àquelas igrejas que têm na sua membresia a maioria de negros e que tem uma liturgia toda muito própria, muito conhecida. Certamente vocês já viram algum filme com estas igrejas, Mas igreja é gente. E este termo preto, o que isso quer dizer? A ideia é a seguinte: ambientes escuros, totalmente escuros, então paredes totalmente pintadas na cor preta, todos os objetos, até púlpito, etc., tudo pintado na cor escura, teto, piso, móveis, tudo na cor preta. É a nova moda, é assim que eu encontrei a expressão, modismo. Outro dizia heresia. E tinha alguns vídeos, vários vídeos dizendo, é a apostasia final. É a apostasia final. Outro dizia ainda, estratégia de Satanás, é imitação de teatros, boates, casas de show e cinemas. A mais atacada, digamos, das denominações sobre este aspecto é, certamente, a Hillsong Church. Mega igreja carismática, de linha carismática, situada em Sydney, na Austrália, mas está presente em mais de 23 países, mais de 150 mil membros, e que tem feito bastante, tem influenciado bastante as igrejas, inclusive no Brasil. Existe, inclusive,
Hillsong lá em São Paulo, né? Foi criada há uns 5 anos atrás, mais ou menos, se eu me lembro. Nós conhecemos algumas canções porque cantamos algumas canções da Hillsong, por exemplo, Oceanos, por exemplo, Ó, quão lindo esse nome é, cantamos aqui em nossa igreja, ou talvez um mais conhecido e mais querido dos cânticos, Perto quero estar, junto aos teus pés. Enfim, será que a Hillsong se desviou? Não é? Porque se você já assistiu a algum, e obviamente os cultos são há um centro de convenções em Sydney, na Austrália, não sei para quantas mil pessoas, totalmente escuro, né? Se você já olhou, então você deve ter percebido isso. O que eu percebo nessa discussão é que existem os críticos incondicionais, não é? Simplesmente identificam com a questão dos teatros, das casas noturnas, etc., olham para o formato, mas se esquecem de olhar para o conteúdo. Por outro lado, existem aqueles que abraçam ferozmente este formato, este modelo. E o que me parece, muitas vezes, é que alguns imitam e eles têm a mesma atitude dos críticos incondicionais. Ou seja, eles olham o formato, se esquecem de buscar os princípios e os conteúdos presentes. Será que o fato de pintar as paredes de preto, isso vai me fazer ter tantos mil membros como Hillsong? Será que é isso? Então a gente percebe que a discussão é um pouco vazia, não há aprofundamento nesta questão, porque de fato, quando a gente vai lá na origem de tudo isso, a gente descobre o seguinte: os princípios que são adotados, por exemplo, no cinema, no teatro, de escurecer o ambiente e apenas colocar a luz aqui, é exatamente para que nada desvie a atenção durante a programação. Esse é o objetivo original. A ideia original não era imitar boates, teatros, etc. É esse, o foco. É colocar o foco naquilo que realmente deve ser focado no culto. Por exemplo, o grupo que está dirigindo a adoração, nos levando à adoração e o louvor, e a pregação da palavra, obviamente. Esse era o objetivo. Aliás, conversando alguns anos atrás com um pastor de uma igreja muito grande aqui em Brasília, amigo meu, muito querido, e eu perguntava para ele, por que pinta preto? Por que os templos da igreja são pintados de preto? E ele então tentou me explicar exatamente isso na época. Falou, é o foco que a gente não pode permitir que seja colocado em outras coisas, inclusive para o próprio pregador. Aí eu me lembrei que lá na minha juventude, nós tínhamos um quarteto na nossa família. Eu, meu irmão Alfredo, Sheila e Eliane, nós 4 cantávamos no quarteto. E um dia nós fomos cantar numa programação que tinha no Teatro Nacional, gente. Vejam, já cantei no Teatro Nacional, o quarteto, né? O pessoal de mais idade aí lembra de várias programações evangélicas que a gente tinha no teatro. E eu me lembro de cantar aqui na frente, na hora que a gente foi cantar, e eu me lembro de ter olhado e não conseguia ver ninguém do público, exatamente por conta de toda a luz que estava sobre nós, e tudo escuro lá, e eu não via ninguém. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais tranquilo de cantar diante de um público que era um público grande. Por quê? Porque o foco estava naquilo que eu estava cantando, no louvor ao Senhor, e não eventualmente até em alguém que me chamasse a atenção, que balançasse a mão para mim, eu não conseguia ver. Então, só para mostrar que às vezes, por uma questão de expressões populares, de avaliações, aí a coisa começa a ir para este lado, né? Quando a gente fala de última palavra, nós estamos falando de algo que é uma decisão definitiva. O que há de mais atual e moderno sobre alguma coisa é um lado da moeda, mas o outro é a última palavra no sentido de que isto aqui é decisivo como princípio da adoração, e é isso que eu quero falar nesta manhã. Não é a última moda. Eu quero falar o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a adoração.
O termo últimas palavras retratam um livro de comentário do Apocalipse chamado Trovão Inverso, de Eugene Peterson. Esse livro foi escrito em 1988, eu já preguei uma série de mensagens sobre ele, e ele tem no seu sumário exatamente as últimas palavras. Então ele fala sobre as últimas palavras sobre as Escrituras, ou a última palavra sobre as Escrituras, a última palavra sobre Cristo, sobre salvação, etc, etc. Então, vale a pena, se você puder encontrar este livro, não está, na verdade está esgotado, mas você consegue por PDF, né? Este livro é muito precioso, e é dele então que eu tiro o título, A Última Palavra sobre Adoração. É claro que Eugene Peterson estava se referindo também ao fato de que aqui nós temos o livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, é o livro que fala das últimas coisas. É assim que Jesus revela a João quando diz: as últimas coisas eu estou te revelando para que fales aos meus servos. Então, este é o sentido das últimas palavras. O livro de Apocalipse foi escrito num momento extremamente severo. João deve ter escrito aí pelo ano 96 depois de Cristo. O que estava acontecendo? O Império Romano dominava. E o Império Romano estava perseguindo os cristãos, primeiro com Nero, um pouco antes de 96. Mas agora está um novo imperador chamado Domiciano. Domiciano foi cruel contra os cristãos. Aí estão as 7 igrejas, talvez as 6, perseguidas por Domiciano. Os cristãos eram torturados, mortos, simplesmente porque se recusavam, sabe o quê? A adorar o imperador. Eles decidiram adorar só a Jesus Cristo. É por isso que a adoração tem tudo a ver aqui com isto. Domiciano insistia que seus súditos o tratassem como um Deus, com D minúsculo. Os títulos para os imperadores, não era só Domiciano, mas os imperadores de um modo geral, os títulos que eles usavam eram Divus, que significa divino, Augustus, né? Alguns de nós temos até os nomes com Augusto, mas Augustus naquela época, no contexto do Império Romano, significava sublime, elevado, e dava a ideia de que o imperador era de fato um Deus, e devia ser adorado como um Deus. E este era o desafio das igrejas. Isso nos lembra lá Daniel, né? Nabucodonosor mandou erigir uma estátua de ouro de si mesmo e pediu que todos deviam se prostrar diante dele e o adorar. E aí Daniel e os 4 servos do Senhor ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar Nabucodonosor. Pois bem, é o mesmo contexto aqui. O livro do Apocalipse relata a história dramática de um conflito entre poderes, a saber, entre a soberania absoluta de Deus, manifestada na história de Jesus Cristo, e a pretensa soberania de Satanás, manifestada na história pelo poder imperial romano, sobretudo pelo imperador Domiciano. É nesse contexto que João escreve a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela se achava rica, né? Vamos lembrar aqui uma expressão que está lá no capítulo 3, ela dizia de si mesma: rica sou e de nada tenho falta. Era esta a autovisão da igreja de Laodiceia acerca de si mesma. E Jesus disse: tu és pobre, miserável, cega e nu. Vejam o que Jesus Cristo diz daquela igreja. Era uma igreja que não estava sofrendo a perseguição. Foi por isso que eu disse que 6 igrejas sofreram perseguição. Porque Laodiceia não se fala de perseguição. Se fala simplesmente disso. Agora, o que me chama mais a atenção, meus irmãos, e aqui é algo muito importante para a nossa reflexão nesta manhã, é que quando Jesus se dirige a esta igreja, capítulo 3, versículo 20, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pare para pensar nisso. Esse é um versículo que foi muito usado por evangelistas, falando aos não crentes, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor. Olha, Jesus está dizendo para vocês que estou à porta e bato. Mas Jesus está dizendo isso para uma igreja que se dizia rica. E vejam, e de nada tenho falta. Jesus estava do lado de fora da igreja e eles não sentiam falta. Que coisa terrível, irmãos. Pois bem, Jesus estava falando a respeito da comunhão entre ele e a igreja a partir da refeição, da ceia e da adoração. Jesus está à porta e bate. O que acontecerá quando abrirmos a porta? O que acontece quando de fato adoramos a Cristo? O que a genuína adoração produz? É isso que eu quero pensar com vocês por alguns minutos. E a primeira verdade que quero trazer para vocês, que esse texto nos ensina, capítulo 4 e capítulo 5, esses dois capítulos do livro de Apocalipse, é isso. A adoração genuína, ela centraliza. Se lembra que eu falei que aquela discussão sobre igrejas com ambientes escuros é uma questão que tanto dos críticos quanto aqueles que simplesmente imitam, está apoiada mais na discussão sobre formato e não conteúdo? Pois bem, qual é o conteúdo da genuína adoração? É esse, em primeiro lugar. A adoração genuína, ela centraliza. Olha o que diz o versículo, capítulo 4, no versículo 2. Diz assim: imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, um só. A adoração está aqui centralizada em Deus. Deus está no trono. Deus é o centro da adoração genuína. A palavra trono só não aparece em 5 dos 22 capítulos de Apocalipse. Só em 5 capítulos dos 22 não aparece a palavra trono. E 2 vezes refere-se a 2 centros falsos de autoridade. O trono de Satanás, Apocalipse capítulo 2, versículo 13, e o da besta do Apocalipse, Apocalipse 16, 10. 2 centros que desviavam o centro da adoração do trono da graça, do trono de Deus. Sabe o que isso nos ensina? É que o fracasso da adoração, irmãos, decorre de elegermos outros objetos de adoração, de centralização da nossa vida. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Nós fracassamos na adoração quando o homem é colocado no centro. E aí eu volto a essa discussão sobre o que tem de mais moderno na adoração. Qual é a última palavra? Porque muitas vezes esta é a questão. O homem está no centro. O que é que me agrada, o que faz bem para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas culto é a Deus. O culto não é para mim. A adoração somente ao Senhor. Por outro lado, nós temos muitas vezes cultos a personalidades, a pessoas humanas. É verdade, muitas vezes a servos de Deus. E é interessante que uma certa vez, um pregador
foi visitar uma igreja, foi pregar nessa igreja. E quando chegou lá, nesta igreja para pregar, ele foi apresentado pelo pastor da igreja, inicialmente, e foi convidado um pastor idoso, já jubilado, velhinho. E o pastor da igreja disse: olha, eu vou convidar o pastor fulano de tal, velhinho, para apresentar o grande servo de Deus que agora vai nos falar. O velhinho subiu, cumprimentou o visitante e foi ao microfone e disse assim: eu vou apresentar o servo de Deus, porque se ele for grande, não é servo, e se ele é servo, ele não é grande. Em torno de quem gira a adoração. João viu um trono e neste trono estava o Senhor. Stephen Covey escreveu um livro precioso, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não me lembro agora o ano, mas é um livro já muito antigo, muito bom para ler. E ele fala sobre o que estiver no centro da nossa vida. E ele diz o seguinte: o que estiver no centro da nossa vida será a fonte da nossa segurança, em primeiro lugar, ou seja, o senso de valor. Será também a fonte da nossa orientação, o rumo que vamos dar à nossa vida. Será também a fonte da nossa sabedoria, ou seja, o senso de equilíbrio. E será também o senso do nosso poder, a nossa capacidade para agir. E aí ele começa a falar sobre alguns centros alternativos que muitas vezes nós elegemos. E ele fala daqueles que centram a sua vida no cônjuge, na ideia da dependência emocional extrema. Alguns centram a sua vida, ou têm a sua vida centrada na família, né? Claro que família é importante, mas colocar ela como centro da minha vida, que me dá segurança, orientação, sabedoria e poder, será que é isso? E ele fala então que quando a gente coloca a família no centro da nossa vida, existe sempre a necessidade de ganhar popularidade com os filhos, há uma tendência de amar impondo condições. Stephen Covey fala então do dinheiro como centro da vida, a vida ansiosa e inquieta, muitas vezes por conta do dinheiro como centro da vida. Outros colocam o trabalho, então aí vem o vício, não é? Os que são viciados no trabalho com os sacrifícios da sua saúde, dos seus relacionamentos. Outros colocam os bens tangíveis e intangíveis como fama, honra, glória, projeção social. Outros colocam o prazer como o vício de cada vez querer mais. E assim por diante, ele vai citando aqui 14 centros para finalmente dizer: o centro da nossa vida precisa estar em Deus. Precisa estar em Deus. Jeremias 3, 22, 23, o profeta diz: nós viremos a ti, Senhor, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Gente que não adora, escreveu Eugene Peterson. Gente que não adora vive em um enorme shopping center e avança de uma loja para outra, desperdiçando imensas quantidades de energia e fazendo infinitas incursões para atender primeiro às suas necessidades e depois aos seus apetites, inclinações e fantasias. Será que é assim? Estamos como em um shopping center buscando aquilo que nos é mais agradável? A adoração genuína centraliza no Senhor. Mas em segundo lugar, a adoração genuína reúne.
É muito lindo quando a gente lê o seguinte, no capítulo 4, versículo 4. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via assentados 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro, e eles adoravam o Senhor. Estavam ao redor do trono, onde estava sentado o Senhor. Interessante, por que 24? Porque na Bíblia nós conhecemos 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Por que 24? Porque o texto fala sobre 24, é 12 vezes 2. Sabe por quê, irmãos? Porque o que o texto está falando é que aquilo que foi experimentado, por exemplo, Paulo descreve na carta aos Efésios, a crise que havia dentro da igreja entre gentios e judeus, era exatamente por não compreendermos isto. Aqui estão as 12 tribos de Israel, portanto o antigo Israel, e estão os 12 apóstolos representados, portanto o novo Israel, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor reúne estes dois, o antigo e o novo, em um só povo. Eles estão reunidos. Eugene Peterson diz o seguinte: se não houver centro, não haverá circunferência, não haverá nada em volta. Paulo diz e escreve aos Efésios dizendo que Jesus derrubou o muro da separação. Meus irmãos, nós vivemos tempo, já mencionei isso, de muita crise na unidade da igreja, das famílias, polarizações, divisões. Eu sei de gente que perdeu a amizade neste período por conta de questões políticas, partidárias, ideológicas, nos esquecendo que nós fomos chamados para a unidade, porque a verdadeira adoração, ela reúne o povo de Deus em um só. Claro que vão haver diferenças. Tem alguém que gosta mais de um hino mais tradicional, tem outro que gosta mais de um cântico, mas a gente precisa estar ciente disso. A adoração genuína, ela nos une, ela nos reúne em um só povo, que louva ao Senhor com cânticos, hinos, salmos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor em seu coração. Terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção, é que a adoração genuína revela. O capítulo 5, versículos 1 a 3 diz: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Este livro escrito no grego quer dizer Biblion Gegramenon. Biblion. Quando o judeu lia isto aqui, quando aqueles do Novo Testamento liam, eles liam Bíblia. Este livro escrito que estava nas mãos do que estava no trono é a Bíblia, é a Escritura, é a revelação da parte de Deus. Deus se revela a todos nós para que saibamos qual é a sua vontade. Isto é o papel da genuína adoração. Não é revelar o que eu quero, não é revelar o que eu gosto, é revelar o que Deus tem para nós, a sua vontade, o seu propósito para cada um de nós. Por isso que é tão importante que a gente tenha a genuína adoração. Se lembra do que eu disse? Que há uma preocupação na forma em vez de conteúdo. Pois bem, tudo isso, da igreja ou da adoração genuína que reúne, que centraliza, que revela, tudo isso é conteúdo, não é forma. É aquilo que Deus quer falar a nós através do culto da adoração, ainda que muitas vezes diferente nos seus aspectos.
Eu gosto muito da expressão de Lucas, capítulo 24, versículo 32, quando os discípulos de Emaús estavam desesperados. Jesus havia morrido, já havia 3 dias que ele tinha morrido, e algumas pessoas diziam, olha, ele ressuscitou, mas ninguém viu Jesus ressuscitado. E eles estavam desesperados, eles desistiram da vida em Jerusalém, começaram a caminhar para uma vila pequena de Emaús, próxima ali, mais ou menos 8 a 10 quilômetros do centro de Jerusalém. E eles começaram a caminhar para lá, tristes, cabisbaixos, melancólicos, até que alguém chega perto deles e começa a partilhar com eles, não outra coisa, senão as Escrituras, a revelação de Deus. E sabe o que eles dizem mais tarde, quando essa figura desaparece e era o Jesus ressurreto? Eles dizem, não se nos abrasava o coração quando conosco caminhava e abria as Escrituras. Qual a última vez que a leitura da Bíblia causou impacto em você, na sua vida prática? Qual a última vez que a leitura da Bíblia te desafiou a mudar de vida, a mudar de direção? Pois bem, a adoração genuína, meus amados irmãos, não é para nos satisfazer e nos manter como somos. É para nos desafiar a cada dia mais, sermos melhores. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vou repetir o que eu disse. A genuína adoração não é para nos satisfazer e dizer, fique como está, continue como você é. A genuína adoração nos desafia, porque revela a vontade de Deus e nos desafia a sermos cada dia mais de acordo com a vontade de Deus. Concluindo, adoração genuína traz genuína esperança. O texto diz, no capítulo 5, que João começou a chorar muito, e chorou muito. Ele estava desesperançoso, sem esperança nenhuma. Porque o texto diz assim, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Que coisa, irmãos. João se desesperou quando ouviu esta notícia. Não há ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que possa ser capaz de abrir o livro e de desatar os seus selos, de desatar os seus nós. Porque este livro, que é a Escritura, obviamente, é revelação de Deus sobre a história humana e o desenrolar da história humana. Quem é capaz de desatar os nós desta história humana, para que ela seja plena e completamente plano de Deus, realização do projeto de Deus? Quem é capaz? João se desesperou, porque foi dito que ninguém era capaz de realizar isso. Então, a primeira verdade é a seguinte: para que a adoração genuína traga genuína esperança, é preciso desfazer as falsas esperanças. Não há ninguém, ouviu João. E com certeza ele pensou no poder do Império Romano. Não, o Império Romano não tem poder de realizar o projeto de Deus. Pelo contrário, ele está contrário ao projeto de Deus. Mas nenhum dos personagens, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz disso. E se hoje a gente fosse modernizar isso, a gente começaria a pensar nas pessoas que têm hoje e detêm o poder. O que o texto está dizendo é que Joe Biden não é capaz de desatar os nós da história e realizar o projeto de Deus.
O que João está dizendo é que Angela Merkel também não tem este poder capaz de desatar os nós da história e conduzir a história ao objetivo, plano final de Deus. Nem Emmanuel Macron, nem Vladimir Putin, nem Boris Johnson, nem Ebrahim Raís, do Irã, nem o supremo líder Kim Jong-un, da Coreia do Norte, nem nenhum outro personagem da história humana, nem mesmo o presidente do Brasil, é capaz de realizar o projeto de Deus para a história. Então, para que a genuína adoração nos leve à genuína esperança, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer e abrir mão de falsas esperanças. Segundo, para que a adoração genuína traga a genuína esperança, é preciso entrega. Olha o que o texto diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Só ele é digno de receber. E a Bíblia diz: ouvi que toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que eles fizeram foi entregar a ele. Ele e só ele é digno de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Só Jesus. Só o Cordeiro de Deus que morreu, foi crucificado por nós, é que é digno de pegar este livro das mãos do que está sentado no trono, e abrir e desatar os seus selos. Entrega é o que nós temos aqui. A Ele seja o louvor, a honra, a glória, riqueza, sabedoria, tudo que eu tenho, tudo que eu pertenço. É aí que a verdadeira esperança vai se realizar. E em último lugar, terminando mesmo, para que a adoração genuína traga genuína esperança, é preciso haver prostração. E os anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e o adoraram. Prostração quer dizer humilhação. Quer dizer humildade, quer dizer tirar ou perder as forças, abater-se, reconhecer a sua insuficiência e reconhecer a suficiência de Deus. Eu e você estaremos lá, meus amados irmãos, prostrados e de joelhos naquele dia final, pois Filipenses capítulo 2 diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas essas personalidades que eu mencionei, ou algumas personalidades que eu mencionei aqui, que hoje detêm o poder, e por que também não falar de personalidades religiosas, o Papa Francisco, Dalai Lama, nenhum desses, pois bem, todos eles vão se prostrar de joelhos, naquele dia, quando a Bíblia afirma isto. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para a adoração. E a adoração genuína centraliza, reúne, revela e traz genuína esperança. Que a nossa adoração seja genuína, excelente, unida e acompanhada de humildade diante daquele que é o Senhor das nossas vidas. Que esta genuína adoração antecipe aquele dia, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai.